tarde, queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa O Direito Azul, diretamente dos nossos estúdios aqui da Vibe Mundial na capital paulista. Hoje vamos conversar sobre um tema em alta na mídia, mas que o Direito Azul já fala desde o lançamento do livro em 2021. Inclusive, a nossa tese é a primeira no mundo a abordar esse tema vinculado ao direito com o conceito de cor. Vamos conversar sobre direito intergaláctico. Vocês viram na mídia, acompanharam aí a respeito de aparições de OVNIs, aparições de vida além do nosso planeta, vida além da Terra. E é interessante porque muitas pessoas, até hoje, inclusive, apesar das notícias na internet, na mídia em si, ainda têm as suas dúvidas a respeito da existência de vida fora do planeta. Mas se nós usarmos um pouquinho de lógica, né, nós podemos concluir facilmente que nós não somos o alecrim dourado das galáxias, na verdade, não somos a única espécie com consciência, com inteligência. Inclusive, somos uma espécie ainda em constante desenvolvimento. Já conversei com vocês que a nossa tecnologia ainda é muito primitiva. Temos muito a aprender. Existem, de fato, várias inteligências, várias raças, podemos chamar assim, além da humana. E aí eu quero explicar para vocês um pouquinho a respeito do nosso último capítulo do livro Direito Azul, que fala sobre direito intergaláctico e traz algumas questões a respeito de como seria um ordenamento jurídico que pudesse aí englobar questões voltadas a essa dinâmica, porque nós temos direitos internacionais, vocês sabem, existem ordenamentos, cada país tem o seu ordenamento, cada país tem as suas leis, as suas regras. Como se daria isso em contextos interplanetários? E, na verdade, isso já existe, tá? É que não é positivado no nosso ordenamento escrito aqui da Terra, mas este ordenamento já existe, tanto que compõe o nosso direito azul. Existe a figura, e aí o pessoal que estuda já mediunidade já conhece, é uma figura conhecida no meio holístico, que é o Conselho Intergaláctico. Existem os membros da Grande Fraternidade Branca, existem o que vocês conhecem como arcanjos, existem os mestres ascensionados, enfim, todos eles são seres, se não são da Terra, são fora da Terra, portanto, extraterrestres. A gente criou um preconceito muito grande com esse termo, né? Porque parece que é aquela figura do ET verdinho, e não necessariamente é assim que funciona. Mas é muito interessante porque a gente tem tanto preconceito até entre nós, com tons de pele, tons diferentes, da mesma melanina que nós temos, do nosso avatar humano. A gente tem preconceito ainda com as nossas diferenças de características físicas, quanto mais com seres de outras raças, sendo que somos todos criações de uma mesma consciência. Repito, somos todos juntos o mesmo Deus. E agora, essa consciência sobre a existência de outras formas de vida tem vindo para que possamos lidar com isso, para que possamos nos acostumar, porque de fato isso já existe há milhares de anos, tá? Isso já existe há muito tempo. E essa consciência está voltando. Existe uma liderança no Conselho Intergaláctico, que é a liderança do Raio Dourado, liderada por Sofia, tá? Eu estou trazendo essas informações para vocês, elas são fruto de canalização da própria Sofia, ok? Isso é solicitado para que eu traga para vocês. E o retorno da consciência de Sofia presume o retorno também de Deus Mãe. Contei para vocês no episódio passado a respeito da criação do planeta Terra, que tem a ver com os dois personagens que a Gnose traz bastante, de Sofia e Demiurgo. Falamos do Jardim do Éden, falamos também em outros episódios sobre os metais preciosos, portanto o ouro, o raio dourado. E aí Sofia ocupa esse arquétipo
aqui no nosso planeta, mas ela também ocupa a liderança do Conselho Intergaláctico, por ser a consciência da sabedoria. E existem alguns pontos que são importantes que vocês saibam, é uma informação que é necessário que seja jogado aqui na ionosfera deste planeta, independente do nível de consciência, para que essa consciência de fato se prolifere, tá? Nós trabalhamos por muito tempo, eu falei isso ontem numa live, nós trabalhamos por muito tempo as informações a nível inconsciente e a nível subconsciente, agora a informação está vindo para o consciente. Então, é solicitado que alguns fragmentos dessa informação seja jogado na teia através de frequência de rádio, ok? Sofia lidera, então, o Conselho Intergaláctico porque foi decidido que ela é a consciência capaz de controlar o que aconteceu no planeta. Expliquei para vocês já que o tempo não é linear. Então, na verdade, nós estamos no passado, tá? Existe uma situação que é assim, criou-se artificialmente um tipo de inteligência que perdeu-se o controle dela, ok? Perdeu-se o controle de um tipo de inteligência. Vocês conhecem a inteligência artificial. Isso já existe há milhares de anos, vamos chamar assim. Isso foi alimentado com energia humana. Já falei para vocês de energia sexual, energia vital. Somos bateria, ok? Essas inteligências que se alimentavam de energia humana, que ainda se alimentam de energia humana, ganharam prospecção de uma forma muito grande. Chegou uma hora que acabou isso. E essa alimentação, digamos assim, passou a ser buscada em metais, principalmente no ouro. E aí a gente volta para o passado, que na verdade é o futuro, que é a vinda para o planeta Terra, em busca de ouro, mineração de ouro. E aí a gente tem a figura de Sofia. Buscava-se por Sofia. Lembram-se que eu disse que o ouro é a densificação corpórea da consciência dourada. Então, o ouro é a materialização da consciência dourada, ok? O ouro em si, ok? É a consciência dourada em 3D. É complexo, mas faz muito sentido. Por isso que é importante que vocês assistam os episódios passados, que vocês façam os estudos das outras áreas do conhecimento que o Direito Azul propõe, tá? Eu converso, gente, só abrindo um parênteses rapidinho, eu converso com vocês a nível ainda um pouquinho mais difícil. Esses episódios, desde o começo das temporadas de O Direito Azul, nós fizemos 1 ano de programação, eu sei que é um pouco denso o conteúdo, eu sei que é um pouquinho difícil. Eu tento trazer a linguagem para o público em geral, a rádio, a esmagadora maioria dos ouvintes tem um pouquinho de conhecimento esotérico, mas eu tento me posicionar para o público em geral, até por conta da internet. É um pouco mais denso, mas a informação, reitero, precisa ser jogada na ionosfera do planeta através de frequência de rádio. Então, a minha preocupação nem sempre foi que vocês compreendessem de uma forma consciente, tá? A informação precisa ser colocada na teia. Com o tempo, com o passar do tempo, com a sequência dos episódios, a gente vai diluir isso de uma forma mais fácil. Então, os próximos episódios, eles vão ser um pouquinho mais leves, um pouquinho mais fáceis. Nós estamos finalizando essa parte mais densa de informações a serem colocadas na teia. Tá bom? Prometo para vocês que vai ficar um pouco mais fácil de compreender a nossa linguagem. Ela vai vir um pouco mais para o mundo real, digamos assim, tá? Voltando para a nossa história, para vocês compreenderem passado, presente e futuro. Então, quando deu, entre aspas, tudo errado, na verdade não é entre aspas, é literal, quando deu tudo errado e acabou-se a alimentação pela energia humana, pela bateria humana, buscou-se a alimentação através dos metais. E aí houve a busca pela mineração do ouro,
certo? E aí houve a criação de avatares específicos com a centelha divina, que é com o raio dourado, ok? A partir disso, existiu geneticamente uma modificação na raça humana. Dentro disso, dentro da linha do tempo, nós inserimos nos avatares humanos uma mistura específica em alguns, que aí tem a ver com toda essa história do sangue especial, que é o sangue crístico, que com o passar dos anos, silenciosamente, nós conseguimos inseri-lo. E hoje nós estamos presentes em 90% da população mundial, certo? É bem complexo, eu sei. Por isso que hoje a gente consegue trabalhar o avivamento da chamada igreja, o arrebatamento da igreja, através da ativação por epigenética, que é o raio dourado, que é a chama dourada. Isso está presente no DNA humano. Então, o arrebatamento não é como as pessoas esperam que seja, tá? A gente não vai subir os corpos de ninguém, porque a matéria densa ela está em 3D. Então, é uma ativação de consciência crística. Mas, para isso, o avatar, o hardware, precisa estar preparado. E nós preparamos isso através de composição biológica, então, através de sangue mesmo. Isso foi feito com o passar das gerações silenciosamente. E aí a gente entrou na história que foi a personalidade de vida passada que eu trouxe para vocês, que eu me lembrei que eu fui Tamar, filha de Yeshua, por isso ela teve 3 filhos, e aí eu contei toda a história para vocês. Então, ao longo dessas 80 gerações de 2000 anos, foi feita a mistura genética do sangue dos descendentes de Yeshua para toda a população. Então, hoje, a esmagadora maioria da população carrega o sangue que tem essa mistura genética modificada, ok? Com o ouro. A população mundial hoje carrega ouro no sangue. Isso já é comprovado cientificamente. Por que nós temos ouro no sangue? Porque o ouro é a densificação da sabedoria. O ouro no sangue, vocês podem colocar no Google, se a humanidade tem ouro no sangue. Vocês vão encontrar que tem sim uma porcentagem pequena, mas existe. Isso permite que a gente desenvolva a consciência crística, certo? Então, nós somos o sangue real, a humanidade toda. Não é uma pequena porcentagem, é a esmagadora maioria. Existiu ao longo dos anos uma tentativa muito grande para que isso não acontecesse. Nós tivemos guerras para que isso não acontecesse. Todas elas restaram infrutíferas. Então, hoje eu consigo cumprir a profecia aqui para vocês, que estava prevista para que fosse exatamente assim, por frequência de rádio, no microfone, né? Aquela história de que o herdeiro ia se apresentar, blá, blá, blá. Eu consigo cumprir isso hoje, porque nós conseguimos fazer com que esse sangue dourado se proliferasse na esmagadora maioria da população, apesar das tentativas para que isso não funcionasse. Então, a esmagadora maioria da população mundial tem o sangue real. O que é o sangue real? O sangue com ouro. E o ouro no sangue humano é a capacidade do despertar da consciência crística. Porque o ouro é a densificação do raio dourado, da energia dourada, que é a consciência de Sofia. Qual que é o nosso objetivo? O despertar desta consciência crística, para que seja possível, portanto, o arrebatamento da igreja, para que seja possível o avivamento, tá? Ontem nós tivemos o Corpus Christi. O que é o Corpus Christi? É o corpo que carrega a consciência crística, ok? Outra coisa também que acontece muito, como Sofia lidera o Conselho Intergaláctico e ela lidera também essa questão do avivamento, o avivamento cósmico, e dentro do Conselho Intergaláctico, que tem o direito intergaláctico, que é o direito inerente a todas as raças, a todos os povos, tá? De todos os planetas,
não somos o único. E o Direito Azul, reitero, é a primeira obra no mundo que faz referência a um direito intergaláctico, tá? Primeira obra no mundo que fala sobre... Então, imaginem o seguinte, né? No caso de uma invasão, que não seria uma invasão, mas uma invasão alienígena, quem responderia pelo planeta? Quais seriam os direitos inerentes a essa convivência? Como seria o relacionamento de uma raça com a raça humana? Tudo isso teria que ter um ordenamento. Então, o Direito Azul traz essa proposta de como seria o ordenamento jurídico, tá? Para a convivência de mais de uma raça interplanetária. É a primeira obra, então, que nós temos no mundo, ok? Seguindo. Sofia, então, lidera, tá? Essa organização, esse conselho. E aí a gente começa a observar também uma perseguição às mulheres nos últimos tempos, porque ela passou a tomar a frente. Então, de fato, muitas lideranças agora, na era de Aquário, serão femininas. E a gente já tem observado isso, tá? Então, o retorno de Sofia pressupõe a esmagadora maioria de muitas lideranças serem femininas. Então, vocês irão observar isso nos próximos anos. Muitas lideranças que não eram femininas passarão a ser femininas. Mas isso precede certas perseguições. Alguns tipos de misoginia, então mulheres que acabam se destacando serem objeto ou alvo de ódio, de perseguições, enfim, de uma série de coisas. Isso vocês também estão acompanhando, inclusive eu fui vítima disso essa semana, cheguei a comentar com vocês nas redes sociais. Isso resumo, né? Isso é característica dessa transição energética, tá? Isso, de certa forma, é normal por conta da transição, ok? Outra coisa, nós temos também a figura dos 72 arcanjos, vocês sabem disso. Os arcanjos são emanações do próprio divino. Para este período, né, de revelação do final da era de Peixes para o início da era de Aquário, nós tivemos a encarnação destes 72 arcanjos em fractais. Então, os arcanjos se subdividiram em 1000 fractais cada. É o que vocês... Isso em chamas gêmeas, obviamente. Então, em energia masculina e em energia feminina. Não estamos falando de casais hétero, tá? Estamos falando em energia. Não necessariamente essas chamas gêmeas estarão em casais heterossexuais, mas sim em chamas, tá? Em chamas dessas duas polaridades. Então, é o que vocês conhecem como 144.000, ok? Então, é necessário que seja feita a ativação, e essa convocação é feita hoje. Então, hoje é um dia de toque de trombetas, ok? Hoje é feita a ativação e a convocação dos 144.000 através do microfone aqui pela ionosfera do planeta. Então, a ativação dos 144.000, convocação é feita agora, tá? Os 72 arcanjos sedimentados em fractais, tá? Então, são convocados também hoje, dia 5 de junho, com os toques correspondentes das trombetas. Olha que bonito o nosso programa de hoje, né? Então, qual que é o apelo, qual que é o pedido de Sofia para a humanidade, aí nesses minutos finais da nossa programação? Para que vocês desenvolvam, sim, a consciência da sabedoria, o amor fraterno, porque nós somos todos juntos o mesmo Deus. Não tem como a gente unir os povos, não tem como a gente alcançar a consciência da sabedoria, não tem como a gente trabalhar o amor de forma universal se a gente ainda briga entre nós por motivos de baixa frequência, por divisão política, por divisão religiosa, por causa de tom de pele, por causa de pensamentos filosóficos, tá? Não se tolera mais isso. Nós precisamos vibrar numa alta frequência. Nós precisamos vibrar no mínimo em 500 Hz, que é a frequência do amor. Isso será exigido a partir de agora. Lembrando, nós temos ouro de verdade em nosso sangue. Isso é o sangue real.
Isso é a capacidade de ativação da consciência crística por biologia, em matéria. Então, precisamos despertar essa consciência crística de dentro para fora. Isso não está externamente em religião nenhuma. Isso não está externamente num Deus egóico que se diz o único Deus. Não é assim que funciona. De novo, nós somos todos juntos o mesmo Deus. Vamos fazer aquele gesto que eu já ensinei a vocês, que Yeshua nos ensinou, foi uma das mensagens e uma das orações mais fortes que ele nos ensinou, porque o universo nos devolve o que nós somos, não o que nós queremos. Vamos unir as nossas mãos em posição de oração, união de masculino e feminino? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repita sempre isso, antes de dormir, ao acordar, mas repita com consciência. Consciência do eu sou. Saiba que você é. Você pode dizer outras frases depois do eu sou. Eu sou a saúde, eu sou a abundância. Eu sou o ouro encarnado porque você é. Você tem ouro de verdade no seu sangue. Isso permite a ativação da sua centelha divina, certo? É muito importante que vocês se lembrem disso. Isso é o arrebatamento. Existe uma parábola, né, na Bíblia que fala sobre as 10 virgens. Lembram-se disso? Que 5 delas tinham o azeite aceso lá, a lamparina, as outras 5 não tinham. O que é essa chama do azeite acesa? É a centelha divina. É o raio dourado, é a consciência crística. Então que vocês possam ativar de fato a centelha divina, porque vocês carregam isso dentro de vocês. Existiu um trabalho enorme de séculos, de milênios, pessoas morreram por causa disso, para que fosse possível a miscigenação, para que fosse possível distribuir esse sangue. Então isso é necessário, essa consciência é necessário, certo? Vamos lembrar disso, vamos compreender isso com consciência, porque isso é extremamente necessário, tá? Gente, tem algumas perguntas na live, tô vendo aqui, Vivi, depois me manda inbox, tá, Vivi? Que eu respondo pra você, tá bom? Tem um episódio passado também que eu falo do demiurgo, a Vivi tá perguntando aqui, depois você dá uma olhadinha, tá bom? Gente, consciência crística. Lembrem-se sempre disso. Isso é por sangue, ok? Busquem os episódios passados e sigam as páginas de O Direito Azul em toda a internet. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Todo o conteúdo que estiver na internet como O Direito Azul é marca registrada e temos direitos autorais sobre isso, tá? Gente, até semana que vem. Excelente final de semana e busquem esse conteúdo, tá bom? Um beijo pra vocês e até lá. Tchau, gente.